e avançamos para o domingo. A lição de domingo tem como título O Livro e o Sangue. É realmente uma lição com muitos simbolismos, muitos significados, e nós iremos encontrar aqui algumas reflexões muito preciosas para a nossa vida. Eu espero que consiga responder algumas das respostas que eu mesmo suscitei ao estudar a lição, e eu espero que ao suscitar estas perguntas e trazer as respostas, elas possam clarificar para você alguns aspectos. O primeiro capítulo que nós vamos considerar, a porção dessa semana, vai do Êxodo 24 até o 31, e nós vamos, logo no primeiro versículo, nós vamos ver uma ordem de Deus a Moisés, pedindo que Moisés subisse ao monte mais uma vez. Moisés já havia subido 4 vezes, essa tornar-se-ia a 5ª vez, mas ele não deveria ir sozinho, ele deveria ir acompanhado de Arão, Nadab e Abiú, e mais 70 anciãos de Israel. E ele disse, olha, vocês se mantenham de longe para esse momento de adoração. Olha que interessante. Arão, Nadab e Abiú representavam os sacerdotes. Os anciãos não significa aqui que eram homens de idade mais avançada, não, mas eram os líderes do povo de Israel, muito provavelmente eram príncipes das 12 tribos, eram os representantes das 11 tribos, porque Levi não estaria entre eles, uma vez que a tribo Levi já estava representado em Arão, Nadab e Abiú. Assim que eles representavam o sacerdócio, a tribo de Levi, e esses 70 anciãos, os líderes do povo. E aqui tem um sentido muito especial, porque Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 263, afirma que estes homens foram dados por Deus a Moisés para dividir com eles o governo, a liderança do povo. Aqui nós vemos um princípio de dividir responsabilidade, que eu já fiz um comentário numa das lições anteriores. Um outro detalhe que apareceu aqui no versículo 5, a presença dos jovens. Diz assim o 5, que enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios. Veja que estes jovens que ofereceram, que ministraram holocaustos e sacrifícios, isso aconteceu num período anterior à instituição da tribo de Levi como oficialmente a tribo de sacerdotes. Possivelmente, o comentário bíblico adventista afirma que estes jovens deveriam ser primogênitos nas suas tribos, nas suas famílias, e assim foram convidados para representar estes primogênitos, que Deus disse, todo primogênito é meu, eles me pertencem. Então, é interessante ver este detalhe aqui. Outra questão que eu apontei aqui é que tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Esta é a primeira vez que no livro de Êxodo aparece a menção a um livro escrito. Olha que interessante. É a primeira vez. E esse livro é o que nós estudamos na semana passada. É o livro da aliança ou o código da aliança que Moisés havia recebido de Deus, e ele escreveu num livro, num pergaminho, que estaria depois sendo colocado ao lado da arca e não dentro da arca, como as tábuas dos 10 mandamentos ou das 10 palavras. E então, finalmente, no versículo 8, que é a porção que termina o dia de domingo, nos é dito que Moisés tomou de um sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então, Moisés tomou parte do sangue daquele sacrifício oferecido pelos jovens, e parte deste sangue Moisés aspergiu sobre o povo. Se nós lembrarmos que o povo era composto por 600 mil homens, fora mulheres e crianças, possivelmente ele fez isso por representação, quem sabe, sobre os líderes, talvez até esses próprios 70. E a outra parte foi aspergida sobre o altar que foi erigido para que os sacrifícios fossem feitos. Então isso tem um sentido muito interessado. E esse sentido nós vamos ver agora, imediatamente, que diz o seguinte: a confirmação da aliança que Deus queria fazer com seu povo no Sinai tinha como propósito reforçar o relacionamento especial de Deus com seu povo. E nessa cerimônia em que isso aconteceu, o povo então
duas vezes, já mencionei no verso, para memorizar o verso 3 e também o verso 7, o povo diz, tudo que o Senhor disser, isso faremos. Quando Moisés tomou o livro e leu para o povo, nós vamos cumprir, nós vamos fazer. As pessoas realmente tinham no coração a disposição, o desejo de fazer isso, mas eles não conheciam as suas fraquezas, não conheciam as suas fragilidades e sua falta de poder para cumprir aquilo que estavam prometendo. O sangue da aliança foi aspergido sobre o povo, indicando, olha que lindo significado, que somente pelos méritos de Cristo o povo de Israel seria capaz de seguir as instruções de Deus. Aquele sangue tinha este propósito. Um dos propósitos era esse: demonstrar que só os méritos do sangue de Cristo, do substituto, do Redentor, do Libertador, do Criador, é que poderia dar a eles poder para observar todas aquelas coisas. E também tinha um outro sentido muito lindo. Aquele sangue apontava para a purificação dos pecados, o reconhecimento de que eram pecadores e necessitavam de um poder fora e acima deles, um poder que viria do sangue do Cordeiro, o sangue do substituto, puro, sem mácula, sem defeito. Irmãos, é muito difícil aceitarmos que não podemos, não conseguimos, que nossa natureza é frágil, é fraca, pecaminosa, mas se nós não reconhecermos isso, nós não buscaremos na fonte de poder a graça e o poder necessários para vivermos em harmonia com a vontade de Deus. É muito interessante que lá no livro de Josué, no capítulo 24, quando ele está se despedindo do povo, e ele diz, olha, fiquem fiéis, fiquem firmes, e então o povo renova o seu desejo, a sua promessa de fidelidade, ele diz, ó, vocês não vão cumprir isso aqui, mas eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. O povo lá, décadas mais tarde, ainda não tinha a consciência da sua fraqueza, da sua fragilidade, e por isso tornaram a pecar e a cair tantas vezes. Como acontece conosco, irmão? Será que reconhecemos nossa fragilidade, nossas fraquezas, nossa pecaminosidade, mesmo reconhecendo quantas vezes nós ainda caímos e tropeçamos no mesmo ponto, no mesmo pecado? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo trabalhe o nosso coração, a nossa consciência, dando-nos sensibilidade para reconhecermos que sem uma ligação firme, forte, vital com Jesus, cada dia, separando tempo para a nossa comunhão pessoal, estudo da palavra, oração, testemunho, nós não receberemos força. Lembramos do Salmo 46, o Senhor, o nosso Deus, Ele é refúgio e fortaleza, Ele não é só o local onde nós nos abrigamos, Ele é a fonte de toda força e a ajuda, é o socorro bem presente nas tribulações, Ele é a ajuda necessária quando nós estamos sendo premidos por tentações e esmagados pelas provações. É muito interessante ainda destacar aqui, irmãos, eu faço isso, que um costume na antiguidade, diz aqui a lição, o auxiliar do professor, era selar uma aliança, um pacto com sangue, geralmente de uma vítima. As duas partes, eles juravam solenemente, eles prometiam que não quebrariam a aliança, mas se uma das partes quebrasse a aliança, a sorte dessa parte que quebraria a aliança seria a mesma sorte da vítima, ou seja, a morte. Olha o sentido que havia na antiguidade. E ainda no auxiliar do professor, o autor destaca que esta confirmação da aliança, esta ratificação, ela envolveu vários elementos importantes. Se você tem a lição do professor, em algum momento procure dar uma olhadinha lá. Eu não tenho como passar. Ele destaca 11 aspectos, só para a gente ter uma ideia da sua abrangência, de como foi um momento assim extremamente significativo. E desta maneira, relembrando a importância da aliança, esses detalhes que embelezam o texto e nos dão clareza de compreensão, nós colocamos aqui um ponto final na lição do domingo.